Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Marina. Tudo ótimo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor Carlos André. Pessoal, gostaria de pedir muito a vocês que abrissem a câmera, por gentileza, para que nós possamos começar a conversar, porque, como eu disse nos outros dias, vocês estão longe da gente, então o único meio para que a gente consiga olhar para vocês é que vocês possam abrir a câmera e que vocês possam nos ver bem como a gente possa ver vocês, tá bem? Eu gostaria de dizer, não sei se todos aqui estão a primeira vez hoje, mas nós já tivemos aula segunda-feira com o professor Carlos André sobre os principais erros da língua portuguesa. Ontem nós tivemos aula com o doutor Rodrigo Dias sobre os principais erros nas oitivas em audiências trabalhistas. Hoje o doutor Tiago vai falar sobre comunicação não violenta. Amanhã nós teremos o doutor Walter e na sexta-feira o doutor Marco César. Para apresentar o doutor Tiago Castelhano, eu vou chamar o professor Carlos André, que vai fazer as honras da casa. Professor Carlos André, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, cumprimentar a nossa diretora, que está aqui, cumprimentar toda a equipe do Instituto Carlos André, motivo de muita honra estar aqui com essa equipe, que eu já disse aos senhores ontem sobre isso, eu me torno até repetitivo, né? Mas é preciso falar sempre, é preciso verbalizar, que as coisas fiquem claras, né? O objetivo da nossa equipe é, de fato, dentro do mundo jurídico, não só no mundo jurídico, mas estamos falando do mundo jurídico, ter um país melhor, um país em que as pessoas se comuniquem com mais urbanidade, um país em que as pessoas se comuniquem com mais humanidade, que é, evidentemente, a nossa principal característica, e que, inclusive, nos dá nome, né? Humano, humanidade é a característica de ser humano. E no mundo jurídico, a humanidade tem sido cada vez mais relevante. Não só no jurídico, como eu disse. Hoje nós tivemos num diálogo com médicos de um hospital, de um grande hospital aqui de Goiânia, tivemos uma reunião, um hospital neurológico, e aí nós dialogávamos com um deles, muito intelectual, ele me pedia isso, ele falou, professor, é missão dessa sua instituição, o senhor foi citado, nos chamado aqui, nós até achamos muito interessante isso, para dialogar sobre a importância da comunicação não violenta e da comunicação humana, né, entre médico e paciente. Isso é fundamental para as relações entre médico e paciente, não só nas relações entre médico e paciente, mas nas relações jurídicas. Porque se a medicina trabalha com a perspectiva da vida, na perspectiva do liberalismo, o patrimônio, que é com o que o direito trabalha, hoje tem quase que sinonímia, né, de vida. E não poderia haver alguém mais competente para falar sobre esse assunto do que o colega que está aqui agora junto conosco. E aí, me permitam, nesse momento, eliminarei a formalidade, porque o meu receptor, meu querido colega, e me permita dizer amigo, o professor Tiago Castelhano, já nos solicitou isso. Então, eu preciso, dentro dessa perspectiva daqueles códigos da lógica da linguagem, né, me adequar ao meu receptor, que vou ler aqui o currículo dele. O professor Tiago Castelhano é um juiz de direito da comarca da querida cidade de Jataí. Ele é mestrando em Direito do Agronegócio na Unif, é especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, um curso de extensão nos Estados Unidos, de formação e formadores da Escola Nacional de Magistratura, da ENFAM, diretor de comunicação da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO, e é um dos juízes mais respeitados, com todo respeito a todos os grandes magistrados que nós temos, mas juízes mais jovens e respeitados do Estado de Goiás. Não só pelo conhecimento, que é notório. Aqueles, hoje de manhã, me mandaram uma série de mensagens, os colegas vão entrando aqui, dizendo, hoje o doutor Tiago estará com o senhor, professor? Sim, estará, não comigo, mas estará no Instituto Carlos André, porque o doutor Tiago já é
digamos assim, me permito dizer, patrimônio do Instituto Carlos André. Tem o doutor Tiago aqui junto conosco, que é motivo de muita honraria, porque ele é um ser humano que exala empatia, exala simplicidade, exala humanidade. E eu tenho certeza que o tema de hoje não poderia ser mais bem descrito do que por ele. Meu querido amigo, me permita assim dizer, Tiago Castelhano, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande, viu, ter você aqui junto conosco para falar sobre esse assunto. Eu peço desculpas, os colegas estão entrando ainda, devem entrar vários colegas, mas para cumprir o horário já vamos iniciar com você. Seja muito bem-vindo, professor Tiago, e estamos aqui para aprender com você. Abraço fraterníssimo e excelente aula a todos. Me permita só antes cumprimentar os colegas conselheiros da Ordem dos Advogados que estão aqui, doutor Gustavo Nogueira, que está aqui, cumprimento em nome de todos os colegas do Comunicador Jurídico Perfeito, doutor Daniel também, que já vi aqui, está junto conosco, seja muito bem-vindo, e vários outros colegas do Comunicador Perfeito, como a doutora Mônica. Bem, se eu for cumprimentar, eu vou ser deselegante. Então, cumprimento todos, Alessandro Jamers também. É isso. Excelente, mais do que aula, espetáculo que virá agora. Professor, o senhor generoso como sempre, cortês como sempre, agradeço de coração pelas palavras e tenho certeza, professor, eu tenho 10 anos no estado de Goiás, vindo lá do estado do Rio de Janeiro. Nesses últimos 10 anos, uma das maiores alegrias que tive na minha vida foi conhecê-lo e fazer parte do seu seleto grupo, do seu seleto instituto sério, correto. E o senhor, tudo que o senhor faz com leveza, o senhor faz com fidalguia e o senhor faz com verdade, né? Todas as suas relações são com verdade, professor. Sinta-se abraçado, meu amigo também, professor Carlos André. Muito obrigado de coração, viu, professor? Obrigado, diretora Marina também. Obrigado ao Daniel do Instituto Carlos André também. Obrigado, portanto, a presença de todos vocês. Hoje nós temos na nossa sala pelo Zoom, e o Zoom, nesse momento, nos permite nos aproximarmos, né, professor? Eu em Jataí, a grande maioria em Goiânia, mas já vi alguns nomes de alguns colegas advogados aqui de Jataí, alguns de Rio Verde, e vocês me permitam também, Mônica, Lucas, Cláudia, não usar nenhum tipo de uso de doutor ou da senhora ou de senhora durante o nosso encontro, né? Deixemos isso para a sala de audiência, se um dia nos encontrarmos, né? E eu tenho muita dificuldade até de falar com os advogados nesse sentido e chamá-los de colegas, porque meu pai é advogado, 40 anos exercendo advocacia, então eu me sinto muito à vontade de falar com os advogados como colegas operadores do direito, colegas no qual, assim como o senhor disse, os médicos lidam com a vida, nós lidamos com relacionamentos pessoais. Nós temos uma visão muito curta, muito estreita do direito, de pensar que o direito trata de patrimônio, trata também de patrimônio, mas, acima de tudo, trata de pessoas, trata de relacionamentos, né? Então, sintam-se todas abraçados, Juscelia, Valdinê, Sueli, o Luiz, e ao longo da nossa explanação, eu quero que vocês se sintam muito à vontade, muito confortáveis de me interpelar, de me interromper, de fazer uma pergunta, muito mais do que uma aula, ser uma aula dialogada, é uma aula que permite essa participação de vocês. E eu me apresento, eu tenho um nome comprido, sou carioca lá da cidade do Rio de Janeiro, vim para Goiás há 10 anos atrás por opção, por escolha, fui aprovado em outros concursos em outros estados, mas escolhi Goiás, escolhi Caiapônia para ser juiz, por incrível que possa parecer. De Caiapônia, estou na cidade de Jataí e esse ano completei 10 anos de Goiás. Além dos cursos de formação que o professor apresentou, tem um curso, professor, que me traz muito a bagagem em termos de comunicação. Foi um curso oferecido pela Escola Nacional de Magistratura de Media Training. Foi uma capacitação ocorrida alguns anos atrás, uma imersão em Brasília. E, a partir desses 10 anos, desse curso de capacitação do Media Training, o professor Carlos André me fez o convite para formular e pensar comunicação em audiência civil. Mas é interessante que, normalmente, o nosso ensino jurídico, a nossa faculdade de Direito, ela tem uma estandartização, ela tem uma fórmula pronta, necessária, né, à organização sistemática do conhecimento.
mas é um conhecimento completamente diferente, dogmático, normativo, do conhecimento que nós adquirimos realizando, vivendo audiência. A audiência é uma experiência de vida. A audiência é uma experiência de trabalho. A audiência, você desenvolve habilidades e competências na força, na marra, porque em momento algum da sua trajetória profissional, a sua instituição de ensino, a sua faculdade, nenhuma pós-graduação, nenhum mestrado te apresentou ou te apresentará habilidades e competências de comunicação, de linguagem para uma audiência. E isso é terrível, isso é horroroso, porque faz parte da nossa profissão, eu como magistrado, alguns como advogados, promotores de justiça, nos comunicarmos numa linguagem oral, numa linguagem que, nessa oralidade, tem a característica de ser imprecisa, insegura e imediata. Então, quando nós olhamos para a nossa atividade, claro, nossa atividade, ela perpassa, talvez, digamos, estatisticamente, por uma atuação preponderantemente, Lucas, com a linguagem escrita, a linguagem da petição inicial, da contestação, da exceção, do recurso, enfim, a linguagem da procuração, da comunicação, talvez, com alguns clientes por e-mail. E a linguagem escrita tem a característica de ser precisa, você consegue controlar o verbo, o advérbio, a concordância no qual você quer se expressar, segura, porque ela está dentro da sua zona de conforto. Normalmente você tem tempo, você tem tranquilidade para analisar a mensagem que será disparada ao seu emissor, e não imediata, porque o seu emissor, Lucas, numa linguagem escrita, raramente terá contato com a sua comunicação agora, raramente terá contato com o que você se comunicou agora. Eu, como magistrado, raramente receberei a sua comunicação da sua linguagem escrita, da sua petição inicial escrita hoje. A linguagem oral, ela passa, Cláudia, por uma perspectiva completamente diferente. Ela é antagônica à linguagem escrita. Ela é imprecisa, porque nós temos que ter bagagem cultural, bagagem linguística, bagagem ortográfica, bagagem para poder nos expressarmos, para utilizarmos os substantivos, os verbos, os advérbios, os adjetivos de forma correta e no lugar correto. Ela é uma linguagem normalmente insegura, porque nós temos, ou nós deveríamos ter sempre a preocupação de será o que nós vamos emitir, o nosso receptor vai receber, e é uma linguagem mediata. A linguagem oral na nossa atividade, ela é transmitida e recebida ao mesmo tempo. Não é raro nós dizermos, olha, na verdade eu quis dizer isso, significa que a nossa imprecisão foi revelada, nós fomos, entre aspas, mal interpretados. Mas hoje, minha proposta hoje, dentro de um tema grande que é comunicação e audiência, nós temos lá dentro do Instituto Carlos André um curso formulado com vários aspectos de comunicação jurídica, e eu fui o responsável por elaborar comunicação em audiência. Hoje, o meu propósito hoje é apresentar o que é a comunicação não violenta e, melhor, o nosso recorte. Como a comunicação não violenta, Juscelia, pode te ajudar nessa linguagem oral, nessa audiência de instrução e julgamento, nessa audiência de conciliação, no qual, Juscelia, será colocada à prova a imprecisão, insegurança e imediatismo da natural linguagem oral. E nós vamos pensar, olhando nossa audiência de instrução, nossa audiência civil de instrução, a nossa audiência ela é um meio de prova e a nossa comunicação acaba tendo uma dupla importância. A comunicação, a partir de agora, obviamente, verbalizada, linguagem oral. Ela tem uma dupla importância na perspectiva da atuação, Daniel, do advogado. Primeira importância, a importância processual. A audiência de instrução é meio de prova. É o local onde nós produzimos a prova oral. E para tornar esse ato mais grave ainda, é um ato irrepetível pelo Tribunal de Justiça. Quando nós pensamos os graus da justiça brasileira, o primeiro grau, no qual eu sou magistrado aqui na cidade de Jataí, é o lugar,
é a única e última. Ela é última, mas, na verdade, ela é a única oportunidade no qual você, Mônica, terá para ouvir o depoimento do seu cliente ou tomar o depoimento da parte contrária e inquirir suas testemunhas. Em 10 anos como magistrado, eu conduzi mais de 4.000 audiências em 10 comarcas diferentes. Audiências cíveis, de família, de sucessão, previdenciárias, infância, até da Justiça Eleitoral, em 10 comarcas diferentes. Eu nunca vi Tribunal de Justiça do Estado de Goiás mandar repetir uma audiência de instrução, porque a pergunta foi mal feita, porque a testemunha não quis responder, porque o advogado não estava preparado, porque o juiz também estava descompromissado com aquela audiência de instrução. Eu nunca vi, nunca ouvi falar, vou aumentando o meu campo, né, de pesquisa, do tribunal ter desfeito uma audiência de instrução mal feita para mandar refazer. Então, a primeira grande responsabilidade do advogado na audiência de instrução é perceber que a audiência é meio de prova e ela só é feita, só é realizada uma única vez. Eu, como magistrado, tenho sentimentos de lamento, de pesar internos, no qual eu não externalizo, quando, diante de algumas ações judiciais, a audiência ela foi negligenciada por parte do advogado. E lá no curso de comunicação eu explico com detalhes o que envolve, na perspectiva do advogado, a preparação para essa audiência. Essa audiência exige um caminho para se preparar, um caminho sério, como se fosse uma preparação para o dia do seu casamento. É um só, ou presume-se que vai ser um só. Casamento tem divórcio, você pode casar de novo. A audiência não vai ter de novo. A audiência não vai ser decretada, não vai ser desfeita pelo tribunal para ser de novo. Então, primeira importância, a importância processual. Segunda importância, a importância pessoal para você, advogado. A sua exposição, a sua imagem, como você se comunicou, como você se comportou, especialmente nesse período de pós-pandemia, onde todas ou quase todas as audiências são gravadas. Nós vivemos aí um boom de situações constrangedoras por parte de magistrados, desembargadores, ministros, advogados, em diversas audiências e sustentações orais pelo Brasil. Então, nós temos que, partir desses dois pressupostos, que é a comunicação na audiência tem uma importância processual, Cláudia, e tem uma importância pessoal para o advogado. Mas a comunicação na audiência, ela envolve habilidade, desenvolvimento de habilidades e uma competência muito específica. Consigo identificar na minha atuação como magistrados advogados que escrevem bem, com clareza, objetividade, silogismo perfeito, apresentação da causa de pedir remota e próxima de uma forma muito clara e muito objetiva, pedidos processualmente bem formulados, bem técnicos. A impressão até que o colega advogado ou advogada conhece muito bem teorias da ação do professor Ponte de Miranda. Tecnicamente, esse advogado tem uma excelente habilidade da linguagem escrita adaptada à nossa linguagem jurídica. Mas ele chega em audiência, ele consegue, Cláudia, romper, quebrar todas as pontes de comunicação com a parte contrária, com o juiz, com as testemunhas. E essa habilidade, ou melhor, essa competência que ele tem na escrita, seja da inicial, seja da contestação, não é transferida para dentro de uma audiência, no qual se exige uma linguagem oral. Faço parênteses, na minha breve história da advocacia na cidade do Rio de Janeiro, eu trabalhei no escritório de advocacia, no qual eram 6 ou 7 sócios aproximadamente, e eles perceberam essas habilidades e competências há muitos anos atrás, antes de eu entrar no escritório. Eles eram muito mais velhos do que eu, e a divisão das tarefas dentro do escritório era de acordo com essas competências. Então, nós tínhamos lá 2 ou 3 sócios responsáveis pelas redações, pelas correções, pela linguagem escrita, somente um responsável pela linguagem oral, pela comunicação em audiência.
Um responsável pela interlocução com os clientes é aquele que jantava, almoçava, tomava cafezinho, paparicava, ia atrás e se relacionava com os clientes. Mas isso é uma advocacia de exceção. A advocacia da vida normal dos advogados, a advocacia do meu pai, 40 anos advogado na cidade de Jataí, é a advocacia solitária, do lobo solitário. O advogado ele escreve, ele cobra, ele manda e-mail para a Receita Federal, ele acessa o Projude e protocola a sua petição, ele vai ao fórum antigamente para tirar cópia, ele se cadastra no TRF da primeira região no qual não tem o cadastro, ele liga para o setor de precatório do tribunal e ele faz audiência. Ele é empresário, ele é advogado, e como advogado, ele faz audiência. Então, ele não pode se esquecer que a competência da escrita tem que ser transferida para a competência oral. E aí, a partir de agora, Cláudia, nós temos que também compreender que toda comunicação em audiência é um ato de decisão. Ontem, eu tive o cuidado de, hoje de manhã, na verdade, escutar um pouco do doutor Rodrigo Dias, juiz do trabalho, na fala dele com vocês ontem, e tem uma frase que eu destaquei. Ele disse que eu estou olhando aqui para poder exatamente olhar o que ele falou. Ele disse que a primeira expressão que o magistrado tem do advogado reflete na condução do processo. Reflete na condução do processo. Mas eu vou fazer uma limitação, eu vou pegar essa fala dele e vou falar de outra forma. Todo ato de se comunicar à audiência é um ato de decisão. E não pense, Daniel, que é um ato de decisão do juiz. É um ato de decisão do seu receptador. Se a audiência de instrução é um instrumento de prova, Lucas, é o meio de prova da sua ação de usucapião, é o meio de prova da sua ação de responsabilidade civil, é o meio de prova do seu cliente, que é réu de uma ação de improbidade administrativa, o seu receptor é a parte contrária, principal é a parte contrária, e o seu receptor, ainda principal, são as testemunhas que serão ouvidas. Aquele advogado que eu conto, hipoteticamente, competente na linguagem escrita, mas incompetente na linguagem oral, ele não compreende isso. Ele interrompe, ele quebra todas as pontes com a parte ex-adversa e com as testemunhas. E volto a repetir, se a comunicação é um ato de decisão, a parte contrária e as testemunhas estarão a todo momento trabalhando basicamente com dois sentimentos. Sentimento de hostilidade a você, advogado. Isso vai envolver repulsa, falta de paciência, falta de empatia e não cooperação no depoimento, no interrogatório ou na inquirição da testemunha. Mas a parte contrária ou a testemunha poderá estar no outro sentimento, o sentimento de empatia, de envolvimento, de se jogar e querer realmente contar o que ela viu. Eu nunca, na minha atividade como magistrado, quando uma das partes tem somente as suas testemunhas para serem ouvidas, eu presumo, eu não poderia jamais, presumir, de que ali é uma tendência a que aquela matéria fática seja aprovada, porque só o autor tem testemunha. A gente nunca sabe o que a testemunha vai dizer. A gente nunca sabe o que a parte ex-adversa vai dizer. Já participei de centenas de audiências no qual o depoimento pessoal do seu cliente lhe causou dano, lhe causou mal, lhe fez com que a sentença lhe fosse desfavorável. Num ambiente aparentemente controlado, pensa, você com seu cliente. Você conversou com ele no escritório, explicou para ele que ele ia participar de um depoimento pessoal, relatou para ele como é que ele tem que se comportar, como é que ele tem que falar. Falo isso no curso de comunicação e audiência sobre técnicas de interrogatório. Falo como esse diálogo tem que ser com o seu cliente, está dentro da preparação prévia. E aí o seu cliente é envolvido pela comunicação não violenta da parte contrária, do advogado da parte contrária, ele se sente acolhido, cria empatia com a parte contrária e resolve simplesmente abrir o jogo. Doutor,
Já falaram para mim, doutor, sabe de uma coisa? Eu vou desabafar, eu vou contar mesmo tudo o que aconteceu. Pronto. Pronto. Para o magistrado é uma situação bem interessante, né? Bem interessante no aspecto probatório, né, Juscelia? Mas não para você. Não para você. E pode ser que você também queira esse comportamento da parte ex-adversa. Mas, afinal, o que é a comunicação não violenta? Ela foi criada na década de 80 por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, na Califórnia. E a comunicação violenta é uma forma de se comunicar, é uma nova forma de se comunicar. São técnicas extraídas da psicologia que nós desenvolvemos para mudar a nossa forma de falar. Eu brinco com os meus assistentes do meu gabinete aqui em Jataí. Existem várias formas de se dizer não. Existem várias formas de se julgar improcedente numa audiência. Existem várias formas de eu, como magistrado, de negar um pedido da doutora Cláudia. Da mesma forma, se comunicação é um ato de decisão por parte das partes, autor e réu, por parte das testemunhas, agora dos advogados, do juiz ou do promotor de justiça, na comunicação não violenta, eu vou usar uma forma para que esse ato de decisão da testemunha não traga à baila o sentimento dela de hostilidade, e sim o sentimento de empatia. Eu vou usar a técnica de comunicação não violenta na abertura da minha audiência de instrução, por exemplo, para dialogar com a parte ex-adversa, propondo acordo, propondo uma conciliação, uma mediação, e fazendo com que a parte contrária deixe o sentimento de hostilidade de lado e traga para mim o sentimento de empatia. Então, a comunicação não violenta, Patrícia, ela cria empatia, sentimentos bons, constrói e mantém pontes de comunicação. Guarda essa palavra. Olha para mim, guarda essa palavra, Cláudia. Ponte de comunicação. Não dinamite a sua relação com o magistrado. Não dinamite a sua relação com o advogado da parte contrária. Não dinamite a sua relação do seu cliente com a parte contrária. Eu vou dar alguns exemplos, e esses exemplos meus serão mais perturbadores nas varas de família. Então, a comunicação não violenta é eu construir pontes, se eu não tiver, ou manter essas pontes construídas. Não faça da sua advocacia uma advocacia destrutiva, de destruição de pontes. Onde eu aplico a comunicação não violenta? Óbvio, eu aplico em escola, eu aplico em relacionamentos, em negociações, em disputas e conflitos, mas aqui, no nosso caso, nós aplicaremos para tentativa de solução, no início da audiência, do seu problema, Juscelia, pela mediação ou pela conciliação, ou, segunda situação no qual eu trago a comunicação não violenta, eu permito que o depoimento pessoal da parte ex-adversa e da sua também seja de melhor qualidade. É você com seu cliente, ensinando a ele a comunicação não violenta. Meu filho, olha só, você vai ser ouvido. Segue mais ou menos isso aqui, olha. Se expresse dessa forma, pense nessa perspectiva. Ele vai usar as palavras do vocabulário dele. Isso ninguém vai ensinar, né? Tô pelejando, é pelejando para ele. Tô sofrendo, não, é pelejando. Mas existem, mesmo com as pessoas mais simples, a técnica de comunicação violenta ela é absolutamente aplicável. Então, eu permito na comunicação não violenta resolver o meu conflito pela conciliação ou mediação e um melhor depoimento pessoal do seu cliente ou do cliente da parte contrária. Nós vamos ter uma dificuldade de transportar a comunicação não violenta para o depoimento das testemunhas, porque provavelmente o juiz não vai permitir diálogo com as testemunhas, só perguntas diretas. E na comunicação não violenta, eu tenho que ter um mínimo de diálogo, eu tenho que ter um mínimo de diálogo entre o meu emissor e o meu receptor. Mas aí o Lucas está me perguntando assim, Tiago, lindo, maravilha, parabéns, e agora? E agora? E agora? Vamos ver um exemplo? Vamos ver o exemplo, Valdinei? Vara de família. Qual advogado ou advogada aqui atua na vara de família, mesmo que não queira? Eu não perguntei se ama,
se gosta, né? Atua na vara de família. Cláudia, atua na vara de família? Só levanta o dedinho assim. Lucas, atua. Valdinê, Juscelia, Mônica, ó, todo mundo sim. Gustavo, atua na vara de família? Tem alguma coisa na vara de família? Tá, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Luiz, atua na vara de família? Já atuou? Sim. Vitor, também. Vanessa já respondeu que sim também, realmente. Tiago Lopes também. Não tem como escapar. A advocacia, salvo 1% da advocacia brasileira, que já ultra se especializou, a advocacia da vida normal dos advogados e advogadas brasileiras, no qual eu me inseri, no qual meu pai até hoje se insere, é a advocacia generalista. Um pouco de civil, um pouco de família, sucessão. Talvez não vai para o crime, né? Normalmente não se vai. Talvez não vai para o trabalhista, mas o civil, tudo acaba se encontrando. Na vara de família é muito comum que as disputas entre ex-cônjuges envolvam outros aspectos que não só os aspectos financeiros, né? Normalmente, a briga na vara de família entre ex-casal tem por um pano de fundo, como causa de fundo, a forma como o relacionamento foi rompido. Ou porque o homem arrumou outra mulher, ou porque traiu, ou porque sacaneou a sogra, ou porque tinha uma empresa e sacaneou a mulher, o homem sacaneou o homem ou a mulher, enfim. Normalmente, nós não estamos restritos exclusivamente a questões patrimoniais. É o contrário de uma vara civil exclusiva. Vara de família, nós temos problemas por trás. E nessas varas de família, nós temos consequências. Consequências nos alimentos, é o primeiro, consequência mais grave para mim como magistrado, na partilha de bens, na guarda das crianças, na visitação das crianças. Essas são as 4 principais consequências ruins na vara de família. Mas eu posso acrescentar, eu posso ter problema com a visitação dos avós paternos e maternos, por exemplo, na visitação dos tios. Nós podemos potencializar esses problemas. Nós podemos passar a ter problemas com alienação parental e etc. Na comunicação não violenta, eu sigo um roteiro básico, eu vou destrinchar, não se preocupe. Eu me pergunto, primeiro, o que o meu cliente sente? O que ele pensa? O que ele vive? Segundo, quais são as suas necessidades? E terceiro, o que o meu cliente busca? O que o meu cliente almeja? Esse meu exemplo da vara de família, eu já vou voltar nele. Eu vou retransformar, eu vou dizer como nós fazemos nas varas de família e como nós podemos fazer diferente. Então, a comunicação não violenta, ela passa por 4 componentes criados pelo psicólogo Marshall. Primeiro, observação, Cláudia. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidade. E 4, pedido. Mônica, você está anotando. Primeiro, observação. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidade. E 4, pedido. Na observação, eu olho, o verbo é observar, não vou substituir por nenhum sinônimo, eu observo a situação em que eu vivo. Eu posso aplicar isso na minha vida pessoal, no meu trabalho, na relação com meus assistentes, mas nós estamos na audiência. Você, advogado, observa a situação em que o seu cliente vive sem nenhum tipo de julgamento. Você não é o juiz moral do seu cliente, o juiz moral do seu cliente. Você tenta compreender a situação fática que ocorre em volta dele, quanto tempo ele foi casado, quantos filhos eles têm, como é que era o relacionamento do marido e da mulher com aqueles filhos antes do divórcio, como é que era o relacionamento empresarial dele com a esposa, se eles tinham algum negócio em conjunto, como é que era a relação com os pais dos pais, os pai do pai, o pai da mãe, como é que a outra parte age, como é que a ex-esposa age, como é que ela se comporta, como é que é aparentemente o comportamento dos filhos, tá? Observação. Agora, o seu cliente vai se expressar, ele vai revelar o que ele sente, o que está lá dentro dele, uma conversa mais profunda. O problema é que o nosso repertório de palavras, normalmente, ele é menor do que a capacidade que nós temos de dizer o que nós sentimos. E o curioso é que o professor Marshall Rosenberg, ele apresenta uma lista de verbos, inclusive. Então, por exemplo, quando nós sentimos que as nossas necessidades, ô Cláudia, elas foram atendidas, nós usamos as palavras, olha, eu estou alegre, eu estou agradecido,
eu estou compreendendo, estou concentrado, confiante, envolvido, esperançoso, motivado, satisfeito. Palavra importante para a gente no direito. Importante. Mas quando os nossos sentimentos não foram atendidos, nós nos sentimos, olha, que é necessidade, eu não falei o que eu quero ainda. O seu cliente se sente abandonado, cansado, chateado, culpado pelo término, envergonhado pelo término da relação, pelo divórcio, da forma como ele foi, frustrado, infeliz com o término, inseguro, magoado e culpado, coisas completamente diferentes. Um tem autorresponsabilidade, outro não tem. Rejeitado, ressentido, solitário e assim sucessivamente. Opa, captei do meu cliente, ou captei da pax ex adversa o sentimento. Agora eu vou começar a exteriorizar, ô Mônica. Aqui nós apresentamos a nossa necessidade. Nós conhecemos a raiz dos nossos sentimentos. Nós aqui compreendemos o que nós precisamos da outra parte para ser ou não atendido. Agora, essa necessidade, ela tem que vir acompanhada daqueles sentimentos, porque isso pode parecer chilique do seu cliente, pode parecer implicância da parte ex-adversa. Na necessidade, Valdinei, eu vou conectar o que eu quero com os meus sentimentos. É como se você, advogado é aquele que é chamado a falar em nome de alguém, dissesse na audiência, representando o homem, estou dando exemplo do homem, dizendo assim, olha, dona Maria, olha, doutor fulano, o meu cliente, ele se sente frustrado por causa disso. O meu cliente, ele se sente rejeitado na relação com os filhos por causa daquilo. E ele está apreensivo que isso possa causar essa situação. Não é falar, meu cliente acha que a senhora é uma irresponsável em prejudicar a relação dele com os filhos. Porra, a mulher vai dar um pulo, o advogado da mulher vai dar outro pulo e as nossas pontes estão rompidas ou nem se reconectaram, tá? Na necessidade, por exemplo, a mãe diz para o pai, normalmente, você é uma pessoa irritante, despreocupada, cansei de ver, despreocupada, irresponsável, porque todo dia que é o dia da sua visita, você se atrasa. Xingou primeiro, é irritante, irresponsável, despreocupado. Quando é o dia da sua visita, você não busca o Leandro, você não busca o Marquinho, você não busca a Jéssica, você não busca a Luísa. Aí o homem responde, você que é uma insensível, você é uma ignorante. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando. Pronto. Essa é a comunicação alienante. Para piorar, já não está ruim, vai piorar. Os advogados entram na comunicação não alienante. Pois é, doutora. Pois é, doutor. Seu cliente é uma irresponsável. Porra, aí a confusão está praticamente armada. Se ele, nessa hora, se omitir, o dano está feito, mas não está piorado. Aí tem um advogado que entra na comunicação não alienante, aí ele termina logo de dinamitar todas as pontes de comunicação. Ou seja, você que foi chamado, Juscelia, a falar em nome do seu cliente, você piorou a situação. Para que tem você, então, né? Só para falar que a pensão, segundo o artigo 1784, será assim, assim, assim. Não, não é só isso. Só isso. Como é que poderia ser essa comunicação? Eu só estou na necessidade. Eu vou para o quarto componente da comunicação, que é o pedido. A mãe poderia dizer, ou você, advogado, poderia dizer, olha, a minha cliente, a mulher, ela fica apreensiva quando você, Marcos, o marido ou ex-marido, se atrasa para buscar o nosso filho, porque ela percebe que o Leandro fica cabisbaixo, com a afeição triste, e vai para o quarto.
Eu pergunto o que ele está sentindo, ele diz que não é nada, não. Olha, usou o verbo apreensivo e conectou as necessidades da relação, do momento. O pai poderia também explicar para a mulher, através do seu advogado. Doutora fulana, senhora fulana, o meu cliente aqui, o ex-marido, ele se sente frustrado. Esse é o sentimento dele, de frustração, de tristeza, porque ele não consegue buscar o Marquinho, a Ana Luísa, na hora combinada. Ele tem reiteradamente problemas no trabalho. Eu posso mostrar isso com as ligações aqui do celular, com o WhatsApp, e ele não consegue cumprir esse compromisso com a Ana Luísa. Beleza. Aí eu passo para o quarto componente, o pedido. Até agora, nós estamos trocando observações, sentimentos e necessidades. Mas eu também, como magistrado, eu estou olhando essa situação, eu também preciso que isso se transforme no mundo dos fatos. E aqui, talvez seja uma das partes mais difíceis, porque aqui a gente pede a ação concreta da parte contrária, do nosso cliente, para que essas necessidades sejam satisfeitas. E aí acaba acontecendo, nessa mesma audiência, a mãe ou o ex-marido ou o pai dizer o que não quer. A mulher fala assim, olha, eu quero que você seja mais responsável. Aí o pai vira assim, mais responsável? A pensão alimentícia foi habitada em 30% do salário mínimo. Eu pago 2.000 de pensão, pago escola, busco uma natação, e você quer que eu seja mais... Olha a nossa ponte de comunicação, mais uma vez, seja rompida. Então, no seu pedido, você vai dizer de forma clara o que você quer de mudança de comportamento da parte contrária para que as suas necessidades e os seus sentimentos sejam atendidas. A mãe pode dizer, então, Leandro, então, fulano, eu vou te fazer um pedido. Toda vez que você fosse atrasar, ou você perceber que você fosse atrasar, você me manda o WhatsApp dizendo que você vai se atrasar, quanto tempo mais ou menos você vai se atrasar, porque eu pego a Ana Luísa e levo ela na minha mãe e te espero lá. Ou você me avisa que você vai se atrasar, você me liga, ou você, enfim, você se comunica quanto tempo você vai se atrasar, porque aí eu faço isso. A pessoa se organiza, a pessoa ela se reprograma. Mas nós temos que dizer, Luiz Moura, o que nós queremos, de forma clara. Eu uso muito isso na minha comunicação com o magistrado. Eu olho para a parte do senhor fulano, o que o senhor quer exatamente? Até agora, para mim, é desabafo, até agora, para mim, é elucubração. O que o senhor quer? Não, doutor Tiago, eu quero que o meu vizinho me permita que eu entre na propriedade dele uma vez por semana para eu desobstruir o cano de água, da água que começa na propriedade dele e cai na minha. Lá no curso de comunicação civil, no curso, na verdade, do módulo de comunicação civil, dentro do curso de comunicação jurídica lá do Instituto, aqui do Instituto Carlos André, eu dou esse exemplo no qual eu vivi como magistrado, no qual eu fiz uma inspeção judicial na fazenda dessas pessoas. Essas pessoas estavam prestes a se matarem por causa de uma água. Comunicação alienante de autor e réu, comunicação alienante de advogados dinamitando pontes e quase entregando armas para os seus clientes. Faltava necessidade, sentimento e pedidos claros e expressos, mas eu consigo lá no curso maior descrever esse fato vivido por mim. E aí, lembrando que esse pedido, eu estou no quarto componente da comunicação não violenta, esse pedido ele tem que ser antecedido com os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Observar, sentir, necessidade e pedir. Observar você pode ficar para você, mas você precisa, Valdinei, você precisa, Osael, externalizar esse sentimento, essa necessidade, porque se simplesmente você fizer um pedido, vai parecer capricho. É o que eu já vivi na vara de família.
a mãe fala assim, eu quero que você busque, ao invés de você me entregar... Melhor, fala assim, ao invés de você me entregar a Ana Luísa às 19 horas do domingo, eu quero ela às 4. O que o marido acha? Que é capricho da mãe, que é frescura da mãe, que a mãe está enchendo o saco, que a mãe quer sacanear ele, que a mãe não quer que o pai pegue a criança e deixe mais tempo na avó. Claro que isso é capricho. Claro. Uma frase dita desse jeito é capricho. Primeira coisa que o magistrado, eu já interrompo, já falo, mas dona fulana, por que não pode ser às 19? Vamos lá, eu quero que a senhora me explique. Eu estou pensando, eu, Thiago Castelhano, como juiz de vara de família, qual é a necessidade que ela tem, ou melhor, o que ela está sentindo, qual é a necessidade que ela tem, por que ela está pedindo às 4 ou às 5 e não está deixando às 19 horas? Opa! Da mesma forma, Cláudia, da mesma forma, Juscelia, que a gente cria essas pontes com a comunicação não violenta, tentando trazer essas pontes e criar empatia, nós também temos que ouvir com empatia. Ouvir com empatia. E aqui eu finalizo um bloco com o último tema. O que não fazer? O que atrapalha a comunicação não violenta? O que atrapalha essa minha observação, esse meu sentimento, essa minha necessidade, esse meu pedido? O que o professor Marshall Rosenberg chama de a comunicação alienante. Já usei essa palavra com vocês. Nós temos 3 formas de comunicações alienantes. As comunicações alienantes, elas derrubam as nossas pontes. Elas evitam a construção de pontes. Essas comunicações alienantes ocorrem, primeiro, quando eu tenho julgamentos moralizantes. Vara de família. Um fala para o outro, você é muito preguiçoso ou preguiçosa. O seu problema é que você é egoísta demais. Você é uma pessoa muito insensível, você sempre foi muito insensível, você continua insensível até hoje. Não tem comunicação não violenta que não seja afastada ou que não seja prejudicada com esse julgamento moralizante. Segundo, fazendo comparação. Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Você, na Justiça do Trabalho, você é igual ao outro funcionário que não sei lá o quê. Você é irresponsável igual ao seu pai. E terceiro, negando responsabilidade. Quando o pai ou a mãe nunca são pais perfeitos, maravilhosos, nunca tiveram nenhum tipo de problema. Negar responsabilidade também prejudica a comunicação não violenta. Lembra que na comunicação não violenta eu observo, eu expresso o meu sentimento. Ali o pai pode exteriorizar. Eu me sinto frustrado. Eu me sinto frustrado porque eu sou um pai ausente assim. Olha isso, reconhecendo responsabilidade, criando ponte de comunicação com a parte ex-adversa. Essa comunicação não violenta, com esses 4 componentes e não usando a comunicação alienante, pode ser usada pelo seu cliente no depoimento pessoal. O depoimento pessoal na vara de família, ele tem uma pegada, ele tem uma lógica, ele tem um funcionamento completamente diferente de uma vara civil. Na vara civil, questão contratual, eu como magistrado, os advogados, nós vamos nos limitar ao contrato, à obrigação pactuada. Nós vamos nos limitar a uso capião, afinal, tem posse mansa e pacífica, sem oposição? Não na vara de família. Na vara de família, desculpa o caso, a linguagem mais coloquial, mais da nossa vida, o barco anda mais à deriva. As perguntas na vara de família, eu falo isso, técnicas de perguntas no curso, as perguntas na vara de família normalmente são genéricas. Senhora fulana, senhor fulano, como é que foi a relação? Como é que foi o término? Como é que está sendo a relação com o filho? Como é que está sendo a guarda? Olha isso. Você deixa para o pai, para a mãe, isso pode ser numa ação envolvendo uma criança no divórcio, mas pode ser numa ação de reconhecimento de união estável. Pode ser em outras ações de vara de família, uma específica de guarda, uma específica de destituição de poder familiar para fins de adoção. Olha que ação séria. Pode ser numa ação de interdição, no qual os parentes do interditando serão ouvidos.
o marido ou a mulher, ou os filhos, o barco corre mais livremente. Se o barco corre mais livremente, é hora de você conversar com o seu cliente e fazer com que ele expresse os sentimentos, expresse as necessidades e o que ele pensa e o que ele deseja. Então, pessoal, a comunicação não violenta, ela é uma situação macro, grande, é o guarda-chuva da nossa comunicação. Não adianta eu apresentar para vocês, como eu apresento lá no curso de comunicação e audiência, os 5 pilares da comunicação: clareza, cuidado, correção, confiança e cortesia, sem que haja comunicação não violenta. Faça um compromisso com a sua advocacia, Gustavo, Valdinei, Vitor, Tiago. Seja um habilidoso, um competente advogado na linguagem escrita, mas não deixe de lado a linguagem oral. Nós lidamos com vidas, eu e todos vocês. Agradeço de coração a atenção de vocês. Estou à disposição para a gente conversar, para a gente dialogar. Bem, cumprimentar o Tiago Castelhano, professor Tiago Castelhano, muito obrigado pela aula extraordinária. Não esperaríamos algo diferente disso. Aliás, aquilo que nós tínhamos dialogado, doutor Tiago, ontem nós falamos sobre isso, anteontem também. Nós acreditamos muito que toda aquela perspectiva que nasce nos Estados Unidos, né, o doutor Tiago colocou muito bem, no final da década de 80, do século passado, década de 90, aqui no Brasil, início do século 21, que é a chamada psicologia positiva, né, com Seligman, e aí vem essa lógica da comunicação não violenta também com Marshall Rosenberg, ou seja, as competências e as habilidades que estão intimamente ligadas às técnicas de humanidade que hoje já são aplicadas no Brasil, exatamente, ainda de maneira muito superficial, ela possa nascer aqui com os colegas competentes. Não é verdade, doutor Tiago? Nós precisamos trazer isso para o Brasil. Nós precisamos trazer isso para Goiás. Nós temos aqui, doutor Tiago, colegas do Brasil inteiro, sabe? Muitos advogados que estão aqui, colegas que estão em Macapá, ontem colocaram a mim, colegas que estão no Rio Grande do Sul. Então, todos os colegas saibam que nós temos aqui um compromisso, e aí, longe de nós querer substituir a faculdade, mas nós percebemos, e quando eu falo nós, é o Instituto mesmo, é Carlos André, Marina, Tiago, Rodrigo, nós captamos uma necessidade que já é premente na sociedade contemporânea, que é, repito, de humanidade. E essa perspectiva da humanidade está ligada à comunicação. Eu me sinto sempre muito contrariado quando alguém diz assim, eu vou estudar no Instituto Carlos André, e lá é aula de gramática. Isso me incomoda, eu já disse aos colegas, isso me incomoda profundamente, porque o processo de comunicação ele é tão mais complexo, ele é tão mais profundo, e o que o doutor Tiago fez hoje foi exatamente mostrar a nós um pouco, aliás, muito, né, dos critérios de Marshall Rosenberg da comunicação. Tem que ter técnica. Agora, para saber um pouco mais disso, o que tem que fazer? Tem que vir para cá, vamos estudar isso com o doutor Tiago, aqui junto conosco, vamos estudar audiência, vamos estudar português jurídico, vamos estudar sustentação oral aqui junto conosco. Então, eu quero agradecer profundamente ao doutor Tiago. Doutor Tiago, fique à vontade. Vou fazer 2 colocações. Primeira colocação, bem interessante na sua fala, porque você é muito educado. E você fala, não, sem querer substituir as faculdades. Professor Carlos André não substitui, porque não existe isso nos nossos cursos de direito, nas nossas faculdades pelo Brasil, em lugar nenhum. Nós, eu me incluo, nós saímos operadores, essa palavra é muito feia, né? Operador parece que é operador de máquina, parece o filme do Charlie Chaplin de tempos modernos. Nós saímos operadores do direito. Nós, daqui a pouco, professor de faculdade de direito, vai ser chamado de instrutor, igual um instrutor de autoescola, só que instrui, não mais que leciona. É muito triste essa nossa realidade. Então, quando o senhor me procurou no início do ano com essa proposta, eu fiquei encantado. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar de nada parecido do que o senhor tem trilhado. E faço aqui, nós estamos numa turma dentro do Zoom fechado, nós não estamos no Instagram, eu faço até uma confissão pública. Eu tenho 10 anos de magistrado.
quando eu me debrucei sobre o professor Marshall, ele tem a obra principal dele, depois ele lançou outras obras, né? Quando eu me debrucei sobre a dele, eu mudei a minha forma de conduzir a audiência, mudei a minha forma de ser juiz, mudei a minha forma de me relacionar com a minha equipe da Segunda Vara Civil Fazendas Públicas, da comarca de Jataí, sempre com essa preocupação de não ser uma pessoa caprichosa, de fazer pedidos que possam parecer caprichosos com a minha equipe. E como magistrado, de compreender, Juscelia, o que o seu cliente sente, qual é a necessidade dele, o que ele quer, afinal. Mudei muito a minha atividade como magistrado. Ouso dizer, professor Carlos André, 10 anos como magistrado, eu tenho milhares de horas de curso de capacitação da Escola Nacional, entre outros. Foi uma das mais significativa transformação na minha vida como magistrado, foi a comunicação não violenta. Eu quero aproveitar a mandar um abraço bem grande aqui para o Helder. Se o Helder estiver com a tela aberta, você me desculpa, Helder, eu não estou conseguindo te visualizar. Ele mandou uma mensagem assim, dizendo assim, no chat nosso, Carlos André: só vim porque o juiz mais educado e objetivo que presenciei a audiência. E eu achei legal a fala dele, do Helder. São duas coisas que eu busco na minha audiência, são exatamente educação, claro, usando ali, né, vários instrumentos, e a comunicação não violenta está, e objetividade. Foi uma coisa... Muito obrigado, viu, Helder? E aproveitar, professor Carlos André, antes de passar a palavra à Mônica, antes dos colegas saírem, eu falei só Rio Verde, Jataí, Goiânia, mas eu abraço para o Brasil inteiro, né? Quem puder, me siga lá no Instagram, @Thiago Castelhano, com 2 L's, vai ser um prazer. Pode me mandar mensagem no privado, pode se comunicar comigo, eu tenho o maior prazer de me comunicar com vocês, tá? Mônica, pois não, Mônica, eu já estou atrapalhando a condução do professor Carlos André, né? Boa noite, doutor. Boa noite, professor. Doutor, eu fiquei com uma dúvida aqui sobre a audiência, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas o senhor disse que a audiência de instrução é marcada uma única vez, tá? E se, por exemplo, assim, acontecer de marcar uma audiência de instrução, o juiz que for, né, presidir essa audiência passou mal no dia e foi substituído por outro, tá? E aí, durante a instrução, tudo mais, teve o depoimento das partes, né, inquiriu todas as testemunhas, e o outro juiz voltou no outro dia. E ele não entendeu muito bem o que ficou determinado ali, escrito na ata, né, com depoimentos. Pode marcar outra audiência ou não? Pode marcar outra audiência. Vou pedir, tem previsão. A fala, eu vou ter que sair agora porque vai começar uma outra aula, mas fiquem aqui com o doutor Tiago, a nossa diretora, cumprimentar, não antes sem cumprimentar a doutora Mônica, que, olha, é uma advogada extremamente esforçada, viu, doutor Tiago? Essa mulher é cumprimentar também o doutor Paulo Sérgio, também, que está aqui junto conosco. Uma honra tê-lo aqui junto conosco. Doutor Paulo Sérgio, salve. Cadê o doutor? Deixa eu ver só. Doutor Paulo, quanto tempo? O senhor está bem? Bom demais. Prazer em encontrá-lo, viu? Doutor Júlio Vec também, que está aqui conosco lá da Novo Mundo, né? Advogado do Novo Mundo. Também, doutora Juscelia. Senhores, um abraço fraterno a todos. Doutor Tiago, mais uma vez, o meu carinho, meu respeito, a minha admiração cada vez maiores. Abraço. Obrigado, professor Carlos André, muito obrigado. Mônica, sua pergunta, eu vou fazer uma resposta processualmente rápida, mas ela, em termos de experiência empírica, vou te dar uma seguinte situação. Sim, Mônica, pode remarcar. Artigo 370 do CPC permite ao magistrado. No direito probatório, nós temos, digamos assim, um princípio que rege o direito probatório, que o magistrado ele pode refazer alguns atos processuais. Mas se você me perguntar, Mônica, se eu já vi, não, nunca vi. Nunca ouvi falar de nenhum colega meu magistrado. Eu sou um magistrado envolvidíssimo com os meus colegas, nos debates dos grupos, juridicamente participo de tudo. Nunca ouvi falar de colega que remarcou uma audiência de instrução. E aí, uma coisa que eu vivo aqui na comarca de Jataí, naqueles períodos ali da faculdade, Juscelia, que os alunos do 9º, 10º período têm que assistir a audiência, eles costumam assistir a audiência só comigo. Por algum motivo, Sueli, eles gostam de assistir a audiência comigo. Beleza. Mas eu falo para eles, gente,
Eu conduzindo a audiência é uma forma, é um jeito, eu tenho um estilo. Vocês como advogados, vocês têm que conhecer o estilo de condução de uma audiência de todos os juízes da sua comarca. Nós somos 7 juízes estaduais aqui na nossa comarca, 4 juízes de vara civil, eu e mais 3. Então não adianta você achar que todas as audiências que você vai participar, eu falando isso com os estagiários, todas as audiências que vocês participarão serão espelho da audiência do Tiago. Do Tiago. Eu posso ter meus defeitos em audiência, eu tenho certeza que eu tenho meus defeitos em audiência. Pode ser que eu tenha outros colegas com outras habilidades, outras competências diferentes da minha. Eu não tenho muita habilidade, já uma outra confissão pública, para audiências de vara de família. Eu tenho uma colega minha aqui em Jataí, de vara de família, que tem muito mais do que eu tenho outras habilidades. Então, Mônica, a preparação prévia da sua audiência, isso eu falo lá no curso de comunicação em audiência de comunicação jurídica, essa preparação prévia envolve você não ser surpreendida pela substituição do magistrado. É como hoje eu tive audiência hoje aqui em Jataí, o advogado estava na expectativa que seria o Tiago Castelhano. Hoje eu estou respondendo pela comarca de Serranópolis. Vamos imaginar que eu tivesse tido um problema na comarca de Serranópolis para resolver, consegui o meu substituto automático, não, ninguém escolheu o juiz, é o substituto automático, apareceu na audiência. E aí você fica tensa, preocupada, porque a forma de condução é diferente, o estilo, mas você não tem que ter esse tipo de preocupação. Você fazendo uma boa preparação, você vai conseguir se sair bem e vai dar tudo certo. Eu queria aproveitar, pessoal, Obrigada, e fazer um outro convite. Semana que vem eu vou falar lá na Escola da Magistratura do Estado de Goiás, vou falar sobre processo civil. Vocês estão convidados. Eu ainda não tenho link para mandar. O convite será elaborado na partir da segunda-feira. Então, me segue lá no Instagram. Colocarei lá um link lá no Zoom. Aberta à comunidade. A nossa Escola da Magistratura é uma escola associativa. Ela não tem fins lucrativos. Vão lá falar sobre processo civil. 1h30 sobre execução. Tema de concurso de credores. Estarão vários magistrados do Estado lá me escutando, me ouvindo. E eu vou dar bastante oportunidade, faz parte desse encontro, a gente interagir, a gente conversar sobre execução, viu? Quero agradecer mais uma vez a presença, a paciência de vocês, Luiz, Patrícia, Sueli, Ruth, Cláudia. Obrigado, viu, Cláudia, pelas palavras, Ailton, Álvaro, Ronan. Não consigo falar o nome de todos, a Tânia também, viu, Tânia? Muito obrigado, a Florisa, a Elma. E foi um prazer mais uma vez. Espero encontrá-los semana que vem, dia 2 de dezembro, na quinta-feira, 7h30, lá pela ESMEG, Escola da Magistratura do Estado de Goiás, tema de execução. Professora Marina, e mais, né, professora Marina? Espero encontrá-los no curso de comunicação jurídica. Esse curso já foi todo gravado comigo, nós temos várias horas, são aproximadamente, né, professora Marina, 10 horas de conteúdo de curso de comunicação. E essa semana o curso de comunicação está na Black Friday. Meu Deus do céu. Exatamente. Temos português jurídico, olhando petição, comunicação e agência, sustentação. Gente, está incrível. E na sexta-feira vocês vão ter, assim, é o dia de aproveitar, porque vai estar daquele jeito. E nós nos encontraremos. Falarei Sim. de comunicação não violenta no curso de comunicação civil mais extenso, com mais exemplos, com mais situações. E falarei de pilares da comunicação, técnicas de interrogação, preparação prévia, o que essa preparação prévia envolve. Obrigado mais uma vez, Marina. A palavra está com você. Obrigada, gente. Não se esqueçam de preencher a lista de presença. E quem puder, abre a câmera para a gente tirar uma foto, gente. Por gentileza, para a gente poder fazer o print aqui da tela. Passa a mão no cabelo para arrumar. Passa, né? Arruma assim, ó. Né, passa um batom. Passa o batom. Ó, peraí, são várias telas, peraí. Fica aí, gente. Pera. Mais uma. Pera.
Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença. E nos vemos amanhã com o Dr. Walter Ventura. Sobre o que mesmo, Luiz? Eu fechei aqui já. Pode falar. Fechei aqui. Só me fala. Eu fechei, eu vou abrir aqui. Sobre como não ficar nervoso. Como não ficar nervoso na hora da sustentação. Pronto, Isso. resolvido, tá? Então, amanhã... Obrigado, pessoal. perca, Grande abraço. tá? Fique com Deus. Grande Até abraço. amanhã, pessoal. Bom descanso Até a mais. todos. Lucas, você podia ter me ajudado, me dar cola. Até logo, gente. Não deixe... Quem não assistiu às aulas anteriores vai estar lá no nosso blog, lá no grupo de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.